irmãos já demos, né? São todos bem-vindos, né? Eu quero dizer para os irmãos que sábado que vem nós teremos o nosso encontro de casais, aqui na igreja, às 19 horas. Todos os irmãos estão convidados, alguns casais já deram seus nomes. E vamos aí recomeçar, não é? Teremos palestra, teremos momento social. Então eu creio que vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Então estejam presentes, tá? Traga um pratinho, traga um refri e a gente vai fazer aquela festa aqui, tá bom? Você que nos acompanha, prazer em estar na sua casa, um bom dia para você, um bom domingo e vamos adorar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse instante. E eu vou pedir que nos eleve a Deus nessa oração. A irmã Iracilda vai nos elevar a Deus nesta oração. Vamos lá, irmã Iracilda. Oremos ao Senhor. Oramos. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom para nós. Nós temos aonde refugiar, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Por tantas vezes, Senhor Deus, que é incontável, Pai. Agora, querido Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus querido, entrar, Senhor Deus, em cada nosso coração, que nós podemos, Senhor Deus querido, ouvir, nós já ouvimos, e eu agradeço, Senhor, pela escola dominical, meu Pai, agradeço que o Senhor já falou no nosso coração, meu Pai, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, Senhor, o Senhor falou no nosso coração, Pai. Peço, Senhor, agora, Senhor, pelo culto que já está começando, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai querido, Senhor, que a mensagem, Senhor, que nosso pastor vai trazer, Senhor, que venha, Senhor, de encontro com as nossas necessidades, Pai. Abençoa, Senhor, todos os trabalhos de hoje, Pai. Abençoa o culto que logo mais vamos ter à noite, meu Pai querido. Senhor, que tudo que será feito aqui, Pai, seja, Senhor, para honrar o seu grande nome, Pai. Senhor Deus querido, eu peço, Senhor, para cada família aqui dentro que adentrou, meu Pai, aqueles que ainda estão por vir, meu Deus. Senhor, eu peço, Pai querido, pelos enfermos, Senhor, eu coloco, Senhor, a cada um, Senhor, o Senhor sabe todo, Senhor, até o que eu mesmo não sei que está, Senhor, passando por problema de saúde, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus querido, estar, Senhor, abençoando, Pai. Coloco o Isaac, Senhor Deus querido, Senhor Deus amado, eu coloco, Senhor Deus amado, sobre essa cirurgia que ele vai precisar fazer, Pai. O Senhor é o Deus do ouro e da prata, Pai. O Senhor pode, Senhor, abençoar, ou nessa vaquinha, ou, Senhor Deus, de qualquer forma, Pai. Mas eu coloco, Senhor, a situação do Isaac no teu altar, Pai. Coloco também, Senhor, a irmã Edith, Pai. Visita, Senhor, a irmã Edith naquele leito, Pai. Senhor, seja feita a tua vontade, Pai, sobre a vida da tua irmã. Ela é tua serva, o Senhor sabe, Pai. Então eu coloco a irmã Edith, sabendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que pode até tirar ela de lá, Senhor Deus querido, e da saúde, Pai. Senhor, abençoa cada um, Senhor, a cada necessidade de cada um, Pai. Fica conosco, Pai. Abençoa, Senhor, mais esse dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nesse contexto de pedido de oração, estejamos orando pelo Isaac também. Tem portas aí que estão ameaçando abrir. Vamos pedir a Deus para que abra, não é? Essas portas, em nome de Jesus, não é? Nós temos um Deus que abre portas. Vamos crer no seu poder, na sua graça. Vamos cantar nesse momento, abrir o culto com o hino de número 109 do cantor cristão. Vamos cantá-lo com alegria, com entusiasmo. 109 do cantor cristão. Tem mais gente que conhece.
preocupe, porque estamos todos aprendendo, viu? Tá? Você que nos acompanha pela internet é 446 do Cantor Cristão. 446. Ele é cheio de voltinha, ele é chatinho, viu? Assim, musicalmente, né? Os acidentes. Vamos lá. 446. Você que não tem experimentado a graça de ser fiel, eu gostaria que você experimentasse essa graça. Você vai ver que maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Vamos lá. aplicativo do banco, no meu celular, porque
porque tem que ter dois, um do tesoureiro e um do presidente, porque ninguém pode fazer nada sozinho, um tem que autorizar o outro, então sempre em dois, né? Às vezes eu abro lá, eu fico feliz quando vejo, às vezes eu vejo lá, irmãos que às vezes 2, 3 vezes por semana, bota oferta lá, né? Fico pensando, quantos salários esse irmão aqui ganha? Mas assim, numa boa, tá, irmão? Nada de, não é para criticar ninguém, eu olho lá, né? Mas também não estou perseguindo ninguém. Esse irmão dá, aquele lá não deu, esse aqui deu tanto. Não é nada disso, tá? Digamos assim, que é até um olhar carinhoso, não é? Ali para orar pelos irmãos e louvar a Deus pela vida daqueles que têm comparecido, não é? Com a sua fidelidade financeira também. Porque a vida cristã é holística, né? Ela é integral, não é? Não é só fazer uma coisa, nós temos que fazer tudo, não é? Todas as coisas que, tudo aquilo que a gente tem que fazer, a gente faz, não é? Pela causa do Senhor. Muito bem, louvado seja Deus por essas ofertas, por esses dízimos, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, não é? E eu gostaria que os irmãos, assim, antes, só os avisinhos picados, não é? Hoje, às 2 horas da tarde, nós teremos aqui um encontro com crianças. Se os irmãos puderem trazer seus filhos aqui, nós teremos uma equipe dos adolescentes da associação, não sei se é a liderança ou não, a comunicação, não estou reclamando não, estou só dizendo, né, a verdade, tem sido assim um pouco fraca, mas viram aí entre talvez 8 e 10 líderes aí, juntando com os da igreja. Então teremos umas atividades aí com crianças, vai ter um lanchinho também, logo depois, e eu hoje vou ficar durante o dia aqui na igreja, não é? Estarei, portanto, até a noite, terminando o culto, vou almoçar, depois retorno, e vou estar aqui para estar atendendo essa atividade da igreja, tá bom? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Eu peço aos irmãos a gentileza de mais uma vez se colocarem em pé para lermos juntos a palavra. De 11 a 13. Leamos, todos acharam, né? Vou dar mais 10 segundos, hein? Efésios 4, de 11 a 13. Leamos, vamos lá. Todos juntos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor sabe como chegamos até aqui. O Senhor sabe como estão os nossos corações. Mas nós te pedimos forças, ó Pai, para continuarmos a obra do Senhor. Pedimos-te força para vencermos as dificuldades naturais e dificuldades criadas por nós mesmos. Pedimos-te, ó Deus, que nos ajude a compreendermos melhor o teu plano para as nossas vidas, que são planos maravilhosos. Esteja abençoando a cada um aqui nesta manhã. Esteja falando de forma especial para cada coração aqui nesta manhã. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua bênção. Porque nós oramos no nome querido e amado de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje, a lição da escola dominical, os irmãos estudaram
as lições bases, não é? Que é a lição dos homens, a lição das mulheres, a lição dos jovens. Falou sobre a questão da unidade na igreja. E dentro do contexto, um dos professores até ressaltou, e eu acho que com razão, que o fator elementar para que a igreja esteja unida é a gente se submeter à orientação do Espírito Santo de Deus, não é? E aí estudamos a questão da fator de unidade geral, mais geral. Tratamos do fator de unidade na família, principalmente entre o casal, está na lição de hoje, da EBD. Depois tratamos do assunto mais especificamente dentro da igreja. Claro que tudo isso muito subdividido, não é? Para a gente falar assim, de forma mais inteligível, teríamos que pegar a lição aqui e estar lecionando, não é? Mas enfim, o assunto que vamos estudar nesse momento tem tudo a ver com unidade, tem tudo a ver com uma vida de mais comunhão com o Senhor. E eu quero dizer já que a introdução aqui ela é um pouco longa, as anotações aqui da introdução é um pouco longa, mas eu acho que valeria a pena a gente, mesmo resumindo, não é? Valeria a pena a gente atentar. E a minha oração mais sincera é que o irmão ouvisse, entendesse e humildemente dissesse: Senhor, eu estou submisso ao Senhor. Ninguém precisa estar submisso a mim, porque eu sou um dos conservos de vocês, como diz Paulo, né? Paulo disse assim: eu estou acima de vocês, eu sou conservo. Seria o quê? Servo com. Vocês são servos, eu sou servo também. E que a nossa oração humilde seja a de que nós nos coloquemos como servos. A partir do momento que a gente não se coloca como servos, nós nos tornamos auto-adoradores, não é? E a igreja não se reúne para ter auto-adoradores, não é? O auto-adorador diz assim: eu prego muito bem, eu estou me adorando a mim mesmo. Olha, eu falo muito bem, eu sou um bom líder aqui. Eu até brinquei na classe dizendo assim, uma vez uma pessoa disse para mim assim: aqui, pastor, essa igreja não sobrevive sem mim. Eu pensei, mas tu é muito cara de pau, viu? Essa igreja não sobrevive sem mim. Isso é um auto-adorador. Está na cara que o orgulho desponta da ponta do cabelo até o dedão do pé, até a unha, né? Tem orgulho até na unha, né? Eu não tenho muito orgulho da minha unha, não, preciso fazer um tratamento sério, né? Então eu não tenho motivo nenhum, não é, para me orgulhar. Somos servos, conservos, humildemente aceitando a admoestação mútua vinda pela palavra de Deus. Eu estava ouvindo John MacArthur essa semana. Ele estava dizendo que nós não temos autoridade nenhuma sobre o outro irmão. E claro que ele estava falando para pastores, e ele falou: o único momento que o pastor, falando sobre, Paulo disse para Timóteo: não deixa ninguém, usando a linguagem da turma aí, tirar uma de você. Abre a Bíblia e prega com autoridade. E João MacArthur está dizendo: a única autoridade que nós temos é da Bíblia. E diante da Bíblia a gente tem que ficar quieto, tem que se curvar. E se não se curvar diante da Bíblia, não é? Nós seremos aí perdidos na vida, não é? Porque a Bíblia é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, não é? Então, dentro desse contexto aqui, nós podemos ver que, agora dentro da introdução aqui específica do texto, é dever de todo crente buscar o seu autoaperfeiçoamento, não é? Sem essa busca de autoaperfeiçoamento, o crente não cresce, o crente não se desenvolve, o crente não pode ser um crente normal. E a gente olha para alguns crentes assim: esse crente não é normal, não é possível.
Quantas vezes eu me pergunto, será que esse irmão, essa irmã entendeu? Não é? Eu já disse para alguns aqui, até que foi até um tom de brincadeira, mas falando jogando a real, não é? Irmão, você entendeu alguma coisa do que eu tenho tentado ensinar? Não é? Dentro da palavra de Deus? Então, sem esse desejo de crescimento, o crente não é um crente normal. Ele está dentro de uma situação de anormalidade. E o contexto deste texto mostra Jesus Cristo. E nós entendemos que sem Jesus Cristo não há crescimento. Sem Jesus Cristo não há aperfeiçoamento na vida cristã. Não há aperfeiçoamento, crescimento na graça de Deus. Então, bem diz aquele hino, e desculpa, eu cito mesmo e vou citando: quem tem Jesus, tem tudo, não é? Então, não existe aperfeiçoamento fora da pessoa de Jesus. Guarda bem essa palavra, irmão, hoje. Anota aí na tua Bíblia: não há crescimento fora da crescimento cristão fora da pessoa de Jesus. E quando eu estou me entronizando, eu estou tirando a pessoa de Jesus. Estou colocando, sem o Afonso não há crescimento. Sem o João não há crescimento. Não, eu estou dizendo aqui, sem Jesus não há crescimento. E quem tem Jesus, diz o hino, tem tudo, não é? Ele é Senhor. A Bíblia coloca como Senhor. Paulo, em Filipenses capítulo 2, mostra que Ele é o Senhor que veio para servir, mas mostra também a sua glorificação. E diz lá, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor dos anjos, Jesus é Senhor dos homens, Jesus é Senhor da igreja, Jesus é Senhor dos vivos, Jesus é Senhor dos mortos, Jesus é Senhor do universo, porque Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou, segundo a Bíblia, para ser Senhor. Ele é Senhor, Ele não vai ser Senhor. E se Ele não está sendo Senhor em nossas vidas, alguma coisa não está normal na nossa vida cristã. Então, irmãos, não há dimensão celeste que não esteja sujeita à autoridade de Cristo. A autoridade do seu poder restaurador alcança a tudo, alcança o homem e alcança a igreja, e alcança as nossas vidas. O poder restaurador, dentro aqui do contexto, é crescimento, alcança as nossas vidas, à medida que vamos nos submetendo à sua vontade. Então, dentro do contexto até do capítulo 4 de Efésios, o texto diz que Deus dá dons aos homens, a fim de produzir unidade. Nota bem, irmãos, Deus dá dom aos homens, a fim de produzir unidade. Não é para desunir, é para unir. E em todo grupo da igreja que produz desunião, alguma coisa está errada. Alguém quer ter razão, e não Jesus Cristo. Então, a vida do crente da igreja deve ser vivida desenvolvendo os seus dons a fim de produzir unidade, não é? Então, a fim de produzir a unidade, a fim de produzir maturidade, a fim de produzir perfeição à igreja. Jesus Cristo confere dons espirituais aos homens, são presentes concedidos a todos nós. Nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, Deus se importar com a gente, Deus dá dom para a gente. Irmãos, eu estou aqui pregando para os irmãos. Não pense que eu sou assim, espontâneo, não. Eu tenho aqui os meus problemas, os meus acanhamentos, eu tenho aqui as minhas dificuldades.
Eu fiz um curso teológico no meu começo, que eu tinha vergonha de olhar para o lado. Vocês querem saber um dia que eu queria que a laje se abrisse, eu descesse para o andar de baixo, lá da sala de aula. Foi o dia que eu estava com a minha mochilinha, que eu tinha vindo do trabalho, e a minha marmita caiu no chão. Meu Deus do céu. Todo mundo dando risada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ia para a sala de aula, e aqueles que são expoentes hoje aí, pastores de grandes igrejas, que é tão inteligente que quer até mudar a Bíblia, não é? Não é só, não se engane, não é só um que quer mudar a Bíblia, não, hein? Vocês vigiem bem, porque não é só um, não é? Tudo estudou comigo ali. Os caras inteligentíssimos discutindo a aula, e eu ali na minha insignificância. Mas aprove a Deus me dar o dom, não é? Eu com muita dificuldade, abençoado por Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, estou aí, não é? Estou permanecendo aí, não é? Até que o Senhor volte, ou até que eu o encontre, não é? Então, Deus é maravilhoso. E esse mesmo dom, não é apenas concedido a mim, é concedido a você. Que torna você um professor maravilhoso. Torna você um solista da igreja maravilhoso, mas não autoadorador. Note bem, maravilhoso, não autoadorador. Eu tomei uma decisão aqui comigo mesmo. Eu não elogio mais ninguém. Porque elogiar a pessoa cai. Ela começa a se achar que realmente ela é a estrela da manhã. Então, atualmente, eu não elogio. Eu apenas digo, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Ah, mas como você canta maravilhosamente bem. Você canta bem para Jesus. A glória não é tua. Estou falando em tese, tá? Por favor. Estou falando em tese, não estou me dirigindo a ninguém, não é? Então, irmãos, é dom de Deus. Assim como a salvação é dom de Deus. Deus é maravilhoso que concede para a gente. Você pode ser um professor maravilhoso. Você pode ser alguém que canta maravilhosamente bem. Você pode ser um líder maravilhoso. É dom de Deus. Paulo diz isso. E a gente precisa perceber isso e parar com esse negócio de autoendeusamento. De autoendeusamento, ok? Então, o Senhor, ao conferir dons aos homens, determina de forma providencial. Lá em Atos 11, de 22 a 26, a gente vê que Barnabé, Barnabé está lá, né? Tá em alta aqui, não é? A gente vê lá que Barnabé era um líder. E Barnabé era um líder tão consciente que quando Deus o mandou chamar Paulo, que Paulo ficou de molho. Você sabe que Deus botou Paulo de molho 11 anos. Porque Paulo levantou-se e foi para Jerusalém achando que lá ele ia abafar. Deus falou, Paulo, eu não quero você aqui, você não vai ser o líder da igreja de Jerusalém. Porque ele era o mais culto, quem estava lá eram os apóstolos mais simples. Paulo falou, vai para Tarso. E em Tarso Deus mandou Barnabé chamar Paulo. E Barnabé foi, sob a liderança de Barnabé, Paulo pregou. Mas Paulo pregava submisso a Barnabé. Foi Deus que deu esse dom para Barnabé. Ele era um líder, era um homem muito espiritual. Ele era um líder. Foi Deus que deu, é Deus que dá. Guarde bem isso, irmão. Não é para a nossa glória, é Deus que dá. É Deus, guarda bem, é Deus que dá para a gente. Não é? Mas vamos em frente aqui. Os próprios apóstolos, eles não tinham a permissão para escolher o lugar de serviço. Lá em Atos 16, 7 e 8, a gente vê Deus orientando lá Paulo lá para descer para passa a Macedônia e nos ajuda. Eles queriam para outro lugar, queriam para Bitínia. Olha, nós planejamos. Não, negativo. Deus fala negativo. Vocês vão para onde eu mandar. O Espírito Santo mandou. E é o Espírito Santo que manda, irmãos. Não somos nós que mandamos. Quando a gente começa a achar que manda, não é? Se eu sair daqui hoje e falar assim, eu arrebentei, não é isso?
Hoje eu arrebentei aqui nessa igreja, eu preguei bem para Jesus, na Bíblia. Pode esperar que a minha queda não demora. A queda daquela pessoa que pensa assim não demora. Não progride, não vai para frente. Porque quem dá dons é o Senhor. Não é? Vamos lá. Então nós vamos destacar aqui, já estou pulando aqui muita coisa. Nós vamos destacar aqui 4 situações dentro dos versículos, porque eu estou na introdução. Tá? Eu falei que a introdução hoje seria assim um pouco longa, e pulei muito texto bíblico, tá? Que a gente poderia ler. Então, Paulo diz assim: para que Deus nos dá o dom? Está lá no texto. Deus tem em vista o aperfeiçoamento dos santos. Ele usa a liderança para aperfeiçoar a gente, para ser uma bênção para a gente. Foi por isso que Paulo falou assim: olha, se você fala em línguas aí para você mesmo, isso não tem valor nenhum. Você edifica você mesmo, não é? Porque o dom é para a coletividade. A gente não tem um dom para a gente gozar daquele dom. A gente não tem um dom para dizer assim: eu estou num patamar acima do outro. A gente tem dom, não é? Para aperfeiçoar a igreja, para ser uma bênção para a vida da igreja, para ser uma bênção na vida dos irmãos, não é? E a gente tem que ter essa consciência e lutar por isso, tá? Então, o primeiro indicativo desse objetivo é para que os crentes, dentro da linguagem neotestamentária, tenham participação na própria santidade de Deus Pai. Deus quer que o crente seja cada dia mais parecido com Jesus. Você se parece com Jesus? É uma pergunta que você tem que dar a resposta. Aí a gente volta no sermão de domingo, aí fica aquele ciclo, não é? Mas você se parece com Jesus? Nós temos que nos parecer com Jesus. Esses dias, nós estamos num momento assim, difícil, e eu tenho contato, os irmãos não sabem dos meus contatos, não é? E dentro desses meus contatos aí, esses dias surgiu uma proposta assim, totalmente indecente, inclusive de ganho financeiro. Eu falei para a pessoa que me fez a proposta: negativo, meu caro. Negativo. Primeiro, você sabe que eu sou um pastor. Segundo, você sabe que eu tenho uma denominação para responder, porque eu dou importância para a denominação. Terceiro, eu tenho uma igreja para responder para ela, eu respeito essa igreja. E eu tenho uma família. Eu sei que é algo, muitos aceitariam esse tipo de coisa. Pastores aí, um monte aceita isso. Eu falei: negativo. Não, mas não é bem isso que eu quis dizer e tal. Não, eu falei: tudo bem, eu entendi, tranquilo, você continua sendo meu amigo, né? E a gente toca o barco, vamos continuar sendo amigo. O Zap está aqui, a pessoa entra em contato comigo e tal, não é? Mas uma coisa marcou. Ele marcou. Ele falou: esse pastor aí procura ser sério. Eu não manchei o nome Batista, não manchei o nome da igreja, não manchei o meu nome e não manchei o nome da minha família. Negativo. Então, irmãos, ainda que você tenha um grande lucro, até financeiro, se não está dentro da tua vida de servo de Jesus, Deus vai te suprir de outra forma, tá? Você vai deixar de ganhar aquilo lá, mas Deus de alguma forma vai mandar os anjos te servir, não é? Não é isso? Vai mandar os anjos te servir. Então, queridos, o propósito é o aperfeiçoamento dos santos, e dentro da execução deste dom, você vai se parecendo com Jesus. Você vai tendo a santidade de Jesus. Você vai absorvendo a santidade de Jesus. Está claro? Está difícil de entender? Está claro? É isso? É isso que eu prego domingo após domingo. Não,
não querendo ofender os irmãos, nada disso, né? Parece que é John MacArthur também, que eu tenho ouvido muito John MacArthur. Agora estou no John Piper. Né? Ele fala assim, às vezes eu me desanimo tanto de ser pastor, às vezes eu me desanimo tanto de ser pastor, porque eu prego, e os irmãos não mudam. E olha que a igreja do cara é grande, hein? E olha que a igreja do cara é grande. Chegou a um ponto, John MacArthur, chegou a um ponto que era ele na igreja e mais 4 pastores, 5. E eles tinham lá uma reunião semanal de definições. Preciso ver o relógio. Então ele chegou lá na sala, estava todo mundo esperando ele, os pastores lá esperando ele. E ele, bom dia, meus amigos pastores. Que bom, cheguei, agora vamos começar a reunião. Eles olharam para ele e falaram assim, os 4, quem falou que nós somos seus amigos? Nós fazemos parte do mesmo ministério, nós somos pastores de uma mesma igreja. Não, você está enganado, nós não somos seus amigos, não. Como? Dentro de uma mesma igreja, os pastores, em tese, eram ovelhas dele, mas eram participantes do ministério também. Como nós não somos amigos? Eles disseram não. E aí começaram a expor os motivos deles, né? Desses 4 pastores. 4 pastores. Um deixou de ser pastor da igreja, mas continuou na igreja. 3 saíram da igreja e deixaram de ser pastores. Desses 3, um voltou, depois de perambular pelo mundo, de conhecer o que o mundo tem para oferecer, um voltou para a igreja e 2 nunca mais voltou para a igreja. 2 nunca mais. É assim, irmãos. A partir do momento que a gente procura se parecer mais com Cristo, a gente tem dificuldades nos relacionamentos, a gente não é muito compreendido. Quer que eu vou um pouquinho mais fundo? Não quero ser pessimista, às vezes a gente não é compreendido nem pela família. Estou falando em tese, tá? Às vezes nem a família te entende. E você vê claramente trabalhando até contra aquilo que você gostaria de fazer na igreja de Cristo. Então não se decepcione, não. Mas isso não impede que Deus esteja trabalhando em você e tornando você semelhante a Cristo. Então estou no primeiro tópico, eu fiz a introdução, vou para o segundo aqui, porque senão não vai dar. O segundo tópico, o primeiro seria, Deus quer o aperfeiçoamento. Segundo, Deus quer o aperfeiçoamento para a obra. É até um reforço da ideia, é para a obra. Não é para a minha obra, é para a obra dele, da igreja. Tá? Então, o aperfeiçoamento, o dom é uma dádiva que produz em você aperfeiçoamento, santidade, que é para o aperfeiçoamento do serviço de Deus na igreja. Esse aperfeiçoamento significa que vamos nos apropriando da pessoa de Deus. E novamente a ideia, vamos nos parecendo com Jesus. Aí eu te falo assim, presta atenção. Todos nós podemos infligir isso. Você procurando se aperfeiçoar, se tornar mais parecido com Jesus. Você admite que Jesus seria fofoqueiro? Você admite que você vê em Jesus uma pessoa briguenta que não se dava com ninguém? Falando em teste, tá, irmãos? Pessoa briguenta, não se dá com ninguém. Desculpa se eu estou atingindo alguém, mas não é essa a intenção. Você viu Jesus falando palavrão algum dia? Dá uma olhada no Evangelho, você viu? Não, né? Vai por aí. Você viu Jesus sendo falso com as pessoas? Muito pelo contrário, ele falava aquilo que as pessoas tinham que ouvir, mas ele não ofendia não, mas ele falava a verdade. É outra história. Não é?
Vou contar uma experiência para vocês de um médico lá nos Estados Unidos. Um dia, eu já dei uma carta. Vocês me perdoam, mas eu já dei uma carta. Chegou uma pessoa na igreja dele, aliás, ligou para ele no domingo e falou assim: pastor, eu queria falar com o senhor, eu queria falar hoje. Ele falou: tá bom, o culto começa às 6 da tarde, 4 horas da tarde estou na igreja, tá bom. Chegou lá, era um médico. O médico falou assim: pastor, eu estou encrencado na minha vida. E eu tenho ouvido aqui nos cultos, e aquilo que o senhor tem falado tem sido contra a minha forma de viver. Ele falou: ah, que bom, né? A palavra está falando, né? O senhor não tem ficado ofendido, não? Ele falou: não, pastor, tem me ajudado. Pastor, eu sou médico. O último ano de trabalho meu, eu ganhei 9 milhões de dólares só fazendo aborto. O senhor imagina quanta criança eu matei. Pastor, pelo que o senhor tem falado, eu estou encrencado com Deus. Pastor, eu estou encrencado financeiramente. Embora tenha ganhado tanto dinheiro, eu estou devendo até os cabelos da cabeça. Estou encrencado. Pastor, mas não termina aí, eu estou encrencado. Eu casei a primeira vez, me separei da minha primeira esposa. Eu estou encrencado com ela, estou encrencado com Deus. Pastor, eu casei uma segunda vez, e eu me encrenquei com essa mulher, e abandonei ela, e estou com uma mulher agora, uma terceira, que a gente não está casado, a gente está junto. Estou encrencado, pastor. Mas eu gostaria mesmo de voltar para a minha segunda mulher, foi a melhor mulher que eu tive. O cara achou. Bom, o pastor falou: você está encrencado mesmo. O que o senhor pode fazer por mim, pastor? O pastor falou: não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mas eu conheço alguém que pode fazer alguma coisa por você. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele falou: pastor, então ele não pode me fazer nada, porque eu sou judeu. Eu não creio em Jesus Cristo. Então, eu estou encrencado mesmo. O pastor foi lá, pegou uma Bíblia, pegou e falou assim: não quero mais conversa com você. Você vai para casa, você vai ler o Evangelho de João. 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Depois que você lê tudo isso, você vem se encontrar comigo e fala: quem é Jesus? Passou uma semana, no fim da semana, o cara ligou para ele: pastor, eu posso me encontrar com o senhor? Ele falou: mas já? Ele falou: já. Aí eles se encontraram, e ele falou, chegou o pastor lá muito feliz na vida, e falou: pastor, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Mas já assim, com uma semana, você já sabe quem é Jesus? Você. Aí ele falou: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus morreu pelos pecados do homem, e eu quero dizer algo mais para o senhor: eu aceitei Jesus como meu Salvador. E tem mais, já li um outro livro lá que chama Carta de Paulo aos Romanos, hein? Que coisa maravilhosa aquela carta de Paulo aos Romanos, hein? Que coisa maravilhosa. Aí o pastor falou para ele: então agora você começa a acertar a sua vida. Embora tendo matado muita criança, aquele homem se encontrou com Jesus. Embora tendo a vida familiar toda arrasada, aquele homem acertou lá com a sua vida familiar. E aquele homem se tornou uma grande bênção na vida da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque ele encontrou Jesus, ele encontrou o poder em Jesus. A gente só pode fazer a obra de Jesus se Jesus estiver com a gente. A glória da gente não é nenhuma. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Se o poder de Deus não transformar o seu coração e a sua vida,
você vai continuar sendo crente infeliz, triste, orgulhoso, rancoroso, etc, etc. Precisamos nos parecer com Ele. Quanto mais nos tornamos mais parecidos com Jesus, mais capacidade teremos de servir a igreja dele. Você está aqui é para servir a igreja dele. Abaixar a cabeça. Literalmente, abaixar a cabeça, ser humilde. Acatar as orientações. Acatar as ordens. Por que não? Acatar as ordens. Vindo da palavra é ordem. Não tem esse negócio, eu acho que eu vou obedecer. É acatar as ordens. Eu tenho que continuar, irmãos, uma pena. Vamos para o terceiro item aqui, resumindo rapidamente. Porque ele quer um aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo. E lá em Efésios, eu vou ler, Efésios 6, Efésios 2, de 20 a 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros. Não é derrubar. Se a nossa vida é um escândalo para os outros e derruba as pessoas, nós não estamos cumprindo esse propósito. Nós não estamos cumprindo esse propósito. Um pastor amigo meu, ele falou para mim: Afonso, a minha igreja não crescia. E eu fiquei escandalizado no dia que eu descobri por que a igreja não crescia. Aí ele compartilhou comigo. Pastor amigão mesmo, nesses momentos de desabafo que a gente conversa, que eu falei com vocês domingo, estava muito chateado. Ele falou: eu descobri que todo visitante que ia na igreja, a igreja tinha um grupo que falava assim: você veio visitar essa igreja não é boa. E começava a contar para os visitantes os defeitos da igreja. Se a pessoa insistisse em ir, eles aumentavam a carga. E a igreja, ao invés de crescer, ia diminuindo. A gente abre a Bíblia, e a Bíblia diz assim, que Deus quer a edificação, é crescimento, é receber pedras novas, é receber tijolos novos, para se tornar um edifício bonito de Jesus. Ele quer o aperfeiçoamento, a edificação do corpo de Cristo. E Pedro compara como, lá em 2 Pedro 2,5, que é um edifício construído com pedras vivas. E vai dizendo aqui, conforme a construção vai surgindo, ela vai ficando cada vez mais bonita, porque as pedras são bonitas. As pedras são bonitas. Isso quer dizer que você, embora fisicamente não seja muito privilegiado, mas para Jesus você é a coisa mais linda. Quarto, eu pulei aqui, tá? Bastante coisa. Então, quarto e último, o limite do aperfeiçoamento é o conhecimento pleno do Filho de Deus. Você já chegou no aperfeiçoamento pleno do Filho de Deus? Estar 100% parecido com Jesus. Se você chegar nesse ponto, vou te falar, as pessoas vão cair nos seus pés, não por orgulho seu, mas vão dizer, sem você falar, que você é um servo de Jesus. Mas nós nunca vamos chegar a esse ponto. Sempre vai faltar alguma coisa, não é? Então, nós iremos nos aperfeiçoar sempre. Nem no céu haverá essa plenitude. Cresceremos lá por toda a eternidade. O meu progresso depende do progresso da comunidade cristã inteira. O progresso da igreja depende de mim. Todos nós perfazemos um corpo único.
O único organismo que cresce por igual. Todos caminham na direção de um conhecimento maior da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não há lugar para a autoadoração. Não é? Como o meu serviço na igreja encanta as pessoas, vai cair. É diferente dizer, o meu serviço na igreja é para a glória do Senhor Jesus. Conclusão. 6 linhas aqui que eu vou ler rapidinho. Jesus disse aos seus discípulos e a nós, que sem Ele nada faríamos. E eu diria aos irmãos que quanto mais concentrarmos a nossa vida na pessoa de Jesus, mais cresceremos, mais nos aperfeiçoaremos. Tendo Jesus como alvo maior, nossa igreja estará unida e sem dúvida seremos frutíferos, porque Ele quebrará as barreiras e removerá todos os bloqueios que existem em nós. Jesus quer o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento da sua igreja. Gostaria que os irmãos orassem sobre isso e pensassem sobre isso. Vamos cantar? Próximo hino é o hino 137. Vamos colocar em pé, depois vamos orar. Desculpa, passei hoje um pouco, tá? 137. Passei um pouco e a gente teria mais um pouco de coisa para dizer, mas o horário, o relógio é ingrato. 137. Você pode falar aí no teu lugar com toda sinceridade: Jesus, trabalha em meu coração, trabalha em minha vida. Eu também preciso fazer essa oração. Eu também me sinto tão aquém. Irmãos, eu não sei nem, eu me sinto tão pequenininho que eu nem sei se dá para separar um dedo do outro, tão pequeno que eu sou. E não é falsa modéstia, não. Eu preciso crescer. Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Eu preciso me unir mais a vocês. Vocês precisam se unir mais a mim. Nós precisamos nos unir mais a Cristo. Vamos pedir a Jesus que faça uma obra em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Vamos orar nesse instante. A Karina vai tocar um hino, a gente vai orar. Ore com simplicidade, com sinceridade, para Jesus trabalhar na sua vida. Fica à vontade.
não há lugar melhor para estarmos. O hino diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si nos teus altares. Obrigado, Senhor, pelo trabalho da tua igreja nesta manhã. E nós nos sentimos tão pequenos, Pai. Nós olhamos para a tua palavra e vemos que a compreendemos tão pouco. E vemos que a nossa carne não tem desejo de aprender, não tem desejo de se submeter, não tem desejo de obedecer. Mas nós olhamos para a tua palavra e espiritualmente, Senhor, nós sentimos que necessitamos tanto do Senhor e que às vezes nós nos sentimos tão longe do Senhor. Mas eu sei que isso é impressão nossa, porque, como diz o hino, o Senhor está sempre ao nosso redor para nos guiar. E nesse momento, Senhor, com toda a minha limitação, eu coloco cada irmão aqui nesta manhã nas tuas mãos. Peço ao Senhor que tenha piedade de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida como igreja. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos para nos perdoarmos mutuamente. Desperta-nos para darmos as mãos uns aos outros. Desperta-nos para considerar os outros superiores a nós mesmos, como Cristo fez. Estamos tão longe de compreender o teu ideal. Estamos tão longe de desfrutarmos de uma maturidade cristã. Estamos tão longe de perdermos para o Senhor ganhar. Tira de nós todo o personalismo, toda a vaidade, todo o orgulho, para desfrutarmos da tua glória sobre as nossas vidas. O momento que vivemos socialmente é muito difícil, é muito dispersivo. Vivemos um momento de muito desvio da verdade. E corremos o risco de sermos enganados. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Eu coloco, Senhor, diante da presença do Senhor, as nossas vidas, nossos cônjuges, nossos filhos, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós colocamos nas tuas mãos. Por favor, Senhor, aceita-nos. Tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não temos para quem correr, Senhor, diante das inseguranças que vivemos, diante dos medos que nós vivemos. Senhor, nós não temos para quem correr. Ajuda-nos. Perdoa-nos, levanta-nos, renova-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir mais um hino, estaremos encerrados. 6:30. Tem o Faustão, né? Tem o Faustão também, né?
14 horas, trabalho com crianças aqui, ok?